no profeta literário, profeta Samuel, capítulo número 3, seu verso número 1. Queridos, por que profeta literário? Porque tem um livro escrito no nome dele, né? Tem profetas literários e profeta não literário. O não literário, por exemplo, lembra aquele profeta que veio falar com Davi, o profeta Natan? Tem um livro que Natan na Bíblia, mas ele era um profeta, não? O profeta não literário. Samuel, Ezequiel, Oséias, Joel, Amós, Matias, Jonas, Naamã, Ruth, todos esses são profetas literários, foram profetas que têm livros escritos em seu nome. Antes era para o pastor dizer, são uma motivo de né? Amém? Todo mundo achou? Verso 1: o Senhor e o jovem, Samuel, servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muito valia ou muito rara naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando ele deitado no seu lugar, os seus olhos se começaram a escurecer, não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse: eis-me aqui, disse ele, eis-me aqui. E correu Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei eu. Torna e deita-te. E foi e se deitou. O Senhor tomou e chamou outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe havia sido manifesta a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e se levantou e foi a Eli, e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Amém? Até que depois eu vou falando a respeito dos versículos. Querido, esse episódio do último juiz, de Israel, ocorreu um pouco antes da monarquia, o período da monarquia, onde o rei governava Israel. E interessante que esse período do juízo aconteceu aproximadamente 350 anos de um juiz liderando, julgando o povo de Israel. Existia entre eles 14 juízes. Na verdade, aqui Eli é o 13º, a saber, o primeiro rei, está comigo, Otiniel, Eude, Sangar, Tebra, Gideão, Tolá, Jair, Jefité, Ibizã, Elon, Abidão, Sansão, Eli, o 13º e o 14º, Samuel, que vai ser o último, o maior de todos entre eles, que é profeta, sacerdote e juiz. A história vocês conhecem muito bem, um homem de Ramataim, Zofim, logo no primeiro capítulo, da montanha de Efraim, cujo nome era Cana. Lembra disso aí? A palavra falar, que ele ia num tempo de ano em ano, sacrificar o Senhor em Siló, porque lá ficava a presença, o tabernáculo, a arca do Senhor. E durante 40 anos esse sacerdote ele governou o povo de Israel, como sacerdote, como juiz. E durante esse período de ano em ano ele ia fazer lá a expiação. Eucana levava a sua esposa Penina e levava também a sua esposa Ana. E a Ana não tinha filhos, porém Penina tinha muitos filhos, sobretudo 10. Só que a Bíblia não fala, então eu prefiro ir para lá. E ele dava sacrifício
Penina e dava sacrifício também a Ana. Porém, Ana era estéril, porque o Senhor fechou a madre de Ana. E a Bíblia vai nos relatar que ele dava porção dupla ou porção dobrada para Ana, por conta que ele amava mais a esta. Porém, esta não tinha filho, né? E eles iam de ano em ano sacrificar, porque naquela época, né, era colocado o sangue de bode lá na tampa do propiciatório, uma remissão dos pecados. E vinha, depois disso, vinham 2 bodes. O sacerdote teria que colocar a mão na cabeça do bode, né, degolar o bode, oferecer ao Senhor, e o outro era um bode emissário, chamado Azazel, para alguém sabe disso. Esse bode emissário, o sacerdote colocava a mão sobre a cabeça dele, pelo pecado de todo o povo de Israel. Pegava esse bode, lançava esse bode no deserto, e esse bode carregava os pecados do povo de Israel durante aquele ano, né? E ano em ano ele fazia isso. Interessante, quer ver? Abre a sua Bíblia, por favor, aí. Não, coloca no telão, melhor. Coloca no telão aí, Samuel, por favor, Emanuel, né? Coloca aí em Levítico, no seu capítulo de número 16. Levítico, capítulo de número 16. Só para você poder ter uma base, vamos montar, como diz os antigos, montar o esqueleto para poder informar. Só para vocês poderem entender. Abre aí, por favor, aí. Levítico 16, verso 29. Vamos lá. O Senhor falou para Moisés, e depois morreu. Vamos lá, tudo junto, vamos lá. Vamos lá, vai. 1, 2, 3 e. O Senhor falou para Moisés, e depois morreu dos filhos de Arão, quando se aproximaram do Senhor. Vamos lá. Vamos lá, 1, 2, 3 e. No 10º dia do 7º, eu preciso explicar aqui para vocês poderem entender o que eu quero montar para vocês poderem entender. O 10º dia é o mês de Nissan. Nós contamos assim, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, lembra disso? Né? Nós contamos. No mês nosso inicia no dia 1, termina no dia 29, né? Fevereiro, né? Mas dia 30, geralmente o teu termina um mês, durante 30 dias. Eles também são 30 dias. Porém, eles não são janeiro e fevereiro. O mês primeiro deles, o mês é o Tisrei, que é o mês 1. Tisrei, Shevan, Isleu, Tevet, Shevat, Adar, Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Aviv e Elul. São 12 meses, porém contado como janeiro e fevereiro. Porém, o mês de Nissan, é o mês que eu vou colocar para vocês poderem ver ali, é o tempo aonde ele sai do Egito, que é o Nissan, que é o mês de Mabib, que é o 7º mês, porque o 7 aponta para a plenitude, no 7º mês eles também saíram do Egito. Então presta bastante atenção, eles saíram no mês 7. Por quê? Vou explicar por que Ana vai fazer esse sacrifício, vai orar ao Senhor a respeito disso. Repara que foi no 7º mês, dia 10 do 7º mês. Por exemplo, eu falei para vocês que começa no dia 1 e termina no dia 30 de janeiro. Então eles são diferentes, começa no dia 15 e termina no 15 do outro mês. Eu vou simplificar para vocês poderem entender. Por exemplo, se fosse janeiro aqui para nós, para eles, janeiro começava o 1º de janeiro, era no dia 15, e terminava, dava um mês no dia 15 de fevereiro, entender? São 15 dias para frente. Agora presta bastante atenção. Abre comigo aí agora. Abre comigo agora aí, Samuel, rapidinho, para ganharmos tempo. Em Êxodo 13, 2. Êxodo 13, 2. Êxodo 13. Preste atenção. Vamos lá. 1, 2, 3. Sabe a mim todos os primogênitos. Primeiro filho de israelita que pertence, não
consagrar o primeiro que sai da madre, seja homem ou seja animal. Agora vai o verso 4. Nesse dia do mês da Bíblia, vocês estarão saindo. Pronto. A Bíblia é o mesmo que Nissan. Então presta atenção, o Senhor fala para Moisés que no mês de Nissan, que é o mês de Abib, é a mesma coisa, o qual esse homem, Efrateu, chamado Eucana, está indo lá sacrificar, em ano em ano, porque isso virou um memorial, algo perpétuo. O povo que saiu desse mês vai ser todo ano o mesmo mês, a mesma data. Então o primeiro que sai da madre é santificado o Senhor, seja animal ou seja homem. Esse homem chamado Eucana, ele sai de lá, de Ramataim Zofim, na montanha de Efraim, para sacrificar o Senhor em Siló. Levava porção dupla para sua mulher Ana, e levava porção para sua mulher e seus filhos, de Penina. A palavra vai nos relatar, querido, que ele ia. Chegou um determinado momento em que eles comeram e beberam. E Ana, querido, ela não comeu e nem bebeu. Presta atenção. Esse homem que não consegue discernir que é o marido dela, não consegue discernir a tristeza, ele olha para ela e chega e fala assim: Ana, por que você não come? E por que você não bebe? E por que você está assim? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Esse Eucana, ele não pode brincar de pique-esconde, porque ele mesmo se acha. Não é verdade? O homem se acha. Olha o que ele está falando. Não sou eu melhor do que 10 filhos para você? Ela não responde nada e vai embora orar ao Senhor. Por quê? Por que ela não responde nada? E por que ele faz isso? Querido, eu não conheço a sua dor e você não conhece a minha. Se eu não conheço a sua dor e você não conhece a minha dor, por que eu vou falar da sua dor? Somente quem sabe o que está passando entende. Me fiz entender? A Bíblia vai relatar que ela fica em e vai orar ao Senhor. Por quê? Porque ela é espiritual. Ela consegue compreender que, já que ele não entende, ela não vai explicar nada para quem não entende. Já que ele não entende, seu marido, ela não vai ficar se explicando para ele. O que ela vai fazer? Ela vai ir para quem pode solucionar o seu problema. A Bíblia vai relatar que ele vai orar, que ela vai orar ao Senhor. E chega num determinado momento em que ela ora. Presta bem atenção. E ela chega até o templo, começa a clamar ao Senhor, começa a orar ao Senhor de uma maneira tão forte. E a oração dela agora vira um clamor. Só que um clamor não com voz, um clamor com o coração. A Bíblia vai nos relatar que essa mulher começa a clamar, porém, clamando, querido, ela clama ao ponto de não sair palavra da sua boca, mas ela clama ao ponto, querido, de somente mexer os lábios. Um sacerdote que não já está sem visão, ele chega e olha e fala: até quando você vai continuar embriagada? Aparta-te de ti esse vinho. Presta atenção. Ela chega e fala: não, Senhor meu, não me trate como filha de Belial, que aqui é um espírito maligno. É o mesmo que opera no Novo Testamento nos dias de hoje, mas significado confusão. Ela fala: não me trate como filha de Belial. Preste atenção. Ela fala: por qual eu estou derramando meu coração na presença do Senhor. Eu estou rasgando o meu coração na presença de Deus. Preste atenção. Ele está tratando ela como filha de Belial. Só que a Bíblia vai relatar que quem é filho de Belial é os seus próprios filhos. Ófine e Finéias. Ófine e Finéias são os seus próprios filhos. Não é a Ana que é filha de Belial. Preste atenção. Ana está orando e ela entende o que o Senhor falou com Moisés lá. Ela consegue compreender. Se o Senhor falou que no mês de abril, é o mês que eu estou, no 10º dia, no 7º mês, que é para santificar o primogênito, todo o primogênito do Senhor, ela ora: Senhor, se o Senhor me deres um filho, eu vou fazer o que o Senhor falou com Moisés lá no Êxodo. O primeiro eu santifico ao Senhor e eu entrego ao Senhor. É por isso que eu fiz questão de ler para você, para poder você entender aonde eu vou fazendo a conclusão. E ela ora ao Senhor e fala: mas já que o primeiro é para dar para o Senhor, eu dou. E tem mais uma coisa, Senhor: as pessoas
Porque na cabeça dele não passará navalha, ele será um nazireu. Você sabe muito bem que o voto de nazireu, aquele atributo ao nazireu é que não pode raspar a cabeça, não pode tocar de morto, não pode beber vinho, nem bebida fermentada, bebida forte. É por isso que ele trata ela como embriagada e ela fala: eu não bebi nada. Por quê? Porque está se cumprindo em mim. Estou pedindo ao Senhor o que ele falou com Moisés: o primeiro será dado a ele, será consagrado a ele. E se já eu consagro, eu não consagro aqui agora, eu consagro o meu ventre agora. É por isso que eu não comi, é por isso que eu não bebi, eu já consagrei o meu ventre, porque eu estou clamando ao Senhor. Querido, aqui eu abro um parêntese e faço uma aplicação. Tem muitas pessoas que falam: hoje eu vou encher a cara, hoje eu vou beber, eu vou fazer de tudo, vou me drogar, porque amanhã eu quero aceitar Jesus. Não. Se aceitar Jesus já entrou no teu coração, não beba, não fuma, não enche a cara, para depois poder aceitar Jesus. Já beba agora, você consagra agora. Teve um amigo falando no salão lá, falou assim: Pedro, esse ano eu vou mudar minha vida, vou parar de tomar café, mas eu vou tomar o dia inteiro tanto café, até não aumentar mais, eu vou parar. Ana não fez isso não. Ana já não bebeu para poder consagrar o tempo, ela já sabia o que queria pedir o Senhor. Já que eu vou pedir o Senhor, e se ele atender, porventura atender, porque ele não é obrigado a atender, eu já consagro de agora. Só que o velho ali, ele começa a falar: está empregada, a parte de que tinha esse filho. Ela fala: não sou filho de Belial, não sou filho de Belial, eu só tenho rasgado meu coração, eu tenho pedido ao Senhor. Ele fala: vai lá, o Senhor atenderá o teu pedido. Presta atenção. E a Bíblia vai relatar que ela saiu alegre. E o que ela fez? A Bíblia vai relatar que ela comeu, mas a Bíblia não vai relatar que ela bebeu. Por quê? Porque se a intenção era consagrar o vinho, ela não poderia beber. Ela orou ao Senhor antes de orar ao Senhor, ela já consagrou. E agora que ela entendeu que o sacerdote, que é uma autoridade de Deus, profetizou sobre a vida, aí que ela não bebe. A verdade é que ela come no seu semblante, não vejo. Por quê? Eu já me consagrei. Eu consagrei para não beber, agora eu vou beber? Não. Ela continua com o voto dela sendo só sem ninguém, só come. E a palavra não relata que ela acreditou e sai. E nasce o menino Samuel, Então, o significa Samuel, que ele está passando. O menino Samuel nasce, e a palavra fala que ela agora alimenta o menino, se alegra. Passa-se o tempo, Eucana volta a Siló, e voltando a Siló, preste atenção, voltando a Siló, ela fala: não vou contigo, porque eu vou desmamar o meu menino. Ele fala: perfeito, te mando, porém só cumpra a tua palavra perante o voto que você fez ao Senhor. Ela vai, passa mais um tempo, no próximo ano ela leva o menino, chega para ele e fala: eu sou aquela mulher que esteve orando. Presta atenção, a frase que ela usa: eu sou a mulher que esteve aqui orando. Ela usa a mesma expressão: eu sou. Porque quando ele vai ter ela como embriagada, ela fala o seguinte: não, Senhor meu, eu não estou bêbada, eu não tive bebi nada, não fiz nada, porém eu sou uma mulher amargurada de espírito. Repare que ela usa o verbo ser. Ela usa eu sou e não o verbo estar. Porque se ela usa a expressão eu estou amargurada, ela ia falar que é algo passageiro, que estava ali agora e iria passar. Mas ela não usa o verbo estar, ela usa o verbo ser. Eu sou, é algo permanente, já está a mim há muito tempo. Segundo estudiosos, querido, ela tem 25 anos clamando ao Senhor. Presta atenção. Ela ora, ela fala que eu sou uma mulher amargurada, já estava amargurada, mas agora que ela tem um filho, ela também usa o verbo ser, porém de outra conotação, não amargurada, mas com alegria. Porque o Senhor troca, quando o Senhor entra na sua vida, ele tira a tristeza e põe a alegria. O choro, ele troca por júbilo. E a palavra fala que ela entrega o menino e fala: vou entregar, vou cumprir o voto por todos os dias da vida dele. E aqui no capítulo de número 2, entra, querido, o cântico de Ana. Se você trocar uma página, ou trocar uma página, você vai ver Ana chorando amargurada. Mas quando nós servimos ao Senhor, entregamos toda a nossa vida a Ele, e a confiança, Ele vira a página da tua vida de tristeza, e agora bota um cântico novo na
chorar, mas também é tempo de sorrir. Salmo capítulo 30, na verdade Salmo não tem capítulo, mas 30 verso 5, porque a sua ira dura um só momento, em seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E Cantares de Salomão também continua escrevendo, no capítulo 2, verso número 10: alegre-te, formosa minha amiga minha, vem, porque eis que já passou o inverno, a chuva cessou e se foi, apareceram-se as flores da terra, e o tempo de cantar chegou. Ana chorava de amargura, agora Ana canta. Por quê? Porque cumpre. E ela vai falar aqui no capítulo número 2 o que o salmista diz, Salmo 113, verso 5: quem é como o Senhor que se inclina para ver o que está nos céus e na terra, que no pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado e o faz sentar entre os príncipes, sim, entre os príncipes do seu povo, que dá a mulher espera, faz com que habite em família e seja alegre, mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Ana está fazendo isso, Ana está louvando, Ana está cantando. Entrega o menino Samuel, o tempo passa, os filhos dele, que são filhos, Maiara, de Belial, está contaminando o sacerdócio. Presta atenção, olha para mim. Está contaminando o sacerdócio. Vem pessoa sacrificar, ele pega a oferta, garfo de 3 dentes, joga na oferta e pega a gordura dos que é do Senhor, pertence ao Senhor. E é nesse momento que a Bíblia vai falar que o menino Samuel vai crescendo, ele sabe o que os filhos estão fazendo, não repreende. Deus manda um homem de Deus, que não sabemos o nome, e começa a repreender Eli, falando: você está honrando os teus filhos mais do que a mim, do que é o Senhor. E a Bíblia vai nos relatar, querido, que começa agora o Senhor falar com Eli, através desse homem de Deus. Ele não dá mínima, não repreende os filhos, chama a atenção dos filhos, mas não tira do poder, não tira do altar. Por quê? Porque ele entende que os filhos é mais importante do que o Senhor. Porque se ele entendesse ao contrário, na hora ele tiraria aquele que é filho de Bilial. Só que a Bíblia vai relatar que no capítulo de número 3, preste atenção, o erro de Eli. O capítulo de número 3, o menino na qual o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. O menino Samuel servia o Senhor perante Eli. Não servia Samuel, pastor, no líder diante do altar, mas ele servia ao Senhor perante Eli. Ele ainda não estava totalmente voltado. E a palavra fala que a palavra era muito rara. E aqui entra algo que desagrada ao Senhor. Por quê? Porque o jovem Samuel serviu o Senhor perante Eli. Só que a palavra de Deus era muito rara. Como que a palavra pode ser muito rara se tem sacerdote? Então o texto explica que tem sacerdote, porém não tem palavra. O texto também explica que tem sacerdote e juiz, porém também não tem visão. Ah, Pedro, mas o sacerdote não era encarregado pela visão. Sim, mas ele é juiz era. Ele é sacerdote e ele é juiz. Então tem Eli, o sacerdote, porém não tem palavra, porque ele era responsável de ensinar a palavra aos demais que serviam no templo. Mas a Bíblia fala que a palavra foi rara, ele não ensinava a palavra e também não tinha visão. Aí a Bíblia fala que ele dormia no seu lugar de costume, que era fora do tabernáculo. E Samuel dormia pertinho do tabernáculo. O profeta, não o profeta, mas o sacerdote e o juiz não estava nem aí para a presença de Deus. Ele dormia longe da presença, enquanto o menino jovem dormia onde estava a presença. A Bíblia vai relatar que antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino Samuel. Deus chama a Samuel antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Pedro, que é a lâmpada de Deus? É o candelabro. O candelabro era aquele que tinha 7 hastes. A primeira haste, aquela do meio. As outras 6, aquela do lado. Lembra do candelabro? Quem lembra do candelabro? O candelabro, aquela que tinha no meio, de todo de ouro maciço, e tinha 6 hastes. Por quê? O que era a lâmpada de Deus? O Senhor acendeu a primeira lâmpada, a lâmpada de Deus. Por quê? Porque o Senhor dá até o fogo, permaneceu o fogo aceso contigo. Tacar azeite é contigo. Deus acendeu a primeira lâmpada, a lâmpada de Deus.
porque eu levanto o profeta. Já que tem gente que não quer, eu levanto quem quer. E aqui eu abro um parêntese, porque, querido, seja qualquer ministério, quando você não assume a responsabilidade, quando você não assume o chamado que Deus te chamou, a substituição é inevitável. Ele não quer acender a lâmpada, não quer dar azeite. Deus chama Samuel. Deus não vai deixar a lâmpada se apagar. Fala com ele, Samuel. Aí Samuel, opa, eu estou cheio de sono, vou lá. Diga, Senhor, fala, Senhor. Desde que o Senhor não chamar. Aí ele, não, chamei não. Volta para a tua cama. Samuel vai cheio de sono. Daqui a pouco o Senhor, Samuel. Samuel, de novo, ele, oi, Senhor, pode falar. Fala, estou aqui. Não, te chamei não, volta para a tua cama, não, eu te chamei não. Não, você volta. Por quê? Porque ele não conhecia o Senhor. A Bíblia vai relatar. Ele volta da terceira vez, o Senhor chama Samuel. Samuel, fala, Senhor me chamou. Estou aqui. E a Bíblia é bem clara. E entendendo ele, disse para ele: quando de novo te chamar, fala assim, fala com você. Por que entendendo ele? Porque um dia ele ouviu a voz do Senhor. Um dia ele ouviu a voz do Senhor e ele entende: peraí, não é eu que estou chamando, está onde está a presença? Só pode ser uma pessoa, e essa pessoa é o Senhor. Fala para ele que eu servo. E querido, isso é algo muito interessante. Por quê? Porque não se baseia a tua vida pelo que você foi, baseia a tua vida pelo que você é. Sabe por quê? Porque para Deus não vale o que você foi, para Deus vale o que você é. Eu contei muito, eu preguei muito, eu era certo, eu subi a monte e hoje está afastado, não ouve mais a voz de Deus. Naquele grande dia salvo, não, está fora, está no mundão, pecando, errando. Mas eu ouvi um dia, e daí ouviu, parou a corrida, parou de correr, não é salvo mais, não vai chegar no final. Eli um dia entendeu: não conheço a voz, mas agora não ouve mais. Para Deus, querido, adianta aquilo que você é, permanece fiel. Se você ouvir a voz do Senhor, continua ouvindo, continua buscando, prossigando em conhecer ao Senhor. Ele fala: vai lá, fala. Aí daqui a pouco o menino vai, Deus responde para o menino, e ela responde para o menino. O que acontece? O Senhor vai e fala que vai tirando o ouvido todo mundo. Vai acabar com o ministério de Eli, porque ele amou mais os filhos que ela. Amar os filhos é muito bom, amar a esposa, a família é muito bom, mas homem primeiramente o Senhor. Sabe por quê? Porque teu pai não te salva, seu filho não te salva, sua mãe não te salva, mas o Senhor te salva. Não bota a família, não bota nada, até mesmo a tua vida, porque aquele que quiser ganhar a sua vida, perderá. Mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, olha o que Cristo fala: aquele que quiser salvar. Por que ele usa a expressão, a palavra quiser? Porque ninguém quer perder a vida, todo mundo quer salvar. Mas quando ele fala em perder, ele fala aquele que quiser, aquele que perder. Por que para perder não fala quiser? Porque perder ninguém quer. É por isso que ele fala: aquele que quiser salvar todo mundo quer. Mas aquele que perder, ele não usa quiser. Por quê? Porque perder só quer se salvar. Até mesmo a sua vida não é mais importante do que o Senhor. E nesse momento Samuel relata tudo o que aconteceu. E a palavra vai relatar que começa a crescer, querido, o jovem Samuel. E a palavra dele, que o Senhor trazia para ele, não caia por terra. Tudo que ele falava acontecia. Só que aqui tem algo muito interessante. O Senhor fala, responde a Samuel, e ao responder a Samuel, a Bíblia vai relatar que esse menino continua servindo ao Senhor perante ele. Pedro, não entendi, vai entender. Ele servia não diretamente no altar. E ó, Filipe, ideia, servia diretamente no altar. Pedro, não entendi, vou aplicar, vai entender. Olha só para cá, presta atenção. Ele, Samuel, não estava diante do altar, servia o Senhor perante ele, não conhecia. A Bíblia fala que não conhecia o Senhor ainda, porque Samuel, ele não explicava a palavra, não ensinava, ele não conhecia totalmente, mas ele servia a Deus, obedecendo a autoridade que é constituída, que ainda é Eli. Agora, pastor Nolita, olha que interessante. É interessante que o sacerdote Eli, ele não tira Ofni e Finés do altar, enquanto Samuel tem uma vida consagrada. A Bíblia fala que Samuel servia, a palavra dele alegrava o Senhor, tudo que ele fazia alegrava
Eli não tira Ofni e Finéias do altar. Isso é interessante. Por quê? Porque Ofni e Finéias prega bem. Ofni e Finéias canta bem. Ofni e Finéias tem um excelente oratório. Ofni e Finéias faz tudo o que o pai quer, que o pai manda, porém também toma outras coisas de maneira errada. Presta atenção. Ele canta bem, Ofni e Finéias prega bem, tem uma boa oratória, faz tudo perfeito aos olhos do povo, com uma boa oratória, com uma boa palavra, com uma boa canção talvez. Só que a Bíblia vai relatar que é filho de Belial. Não adianta que ele está em cima do altar, cantando bem, pregando bem, fazendo tudo, peça bem. Nós fazendo tudo bem, toda a igreja, se diz igreja fazendo tudo correto, está tudo bem, eu canto muito, toma tapinha no ombro, prega muito, porém é filho de Belial. O sacerdote tem que orar e falar assim, ó, sai do altar, porque filho de Belial não sobe no altar, ainda que eu cante sozinho, ainda que eu pregue sozinho, ainda que eu cristo sozinho, mas eu tenho a vida em Deus. Filho de Belial não sobe no altar. Altar não combina com crente 7-1, altar não combina com crente mentiroso. Filho de Belial não sobe no altar. Ele não faz isso, ele deixa os filhos dele, que é filho de Belial, no altar. E Samuel não prega bem, não canta bem, não tem uma boa oratória, mas tem uma vida e está agradando ao Senhor. A Bíblia diz, ele não põe Samuel no altar. Mas o filho de Belial está no altar, pastor, cantando, pregando, servindo como sacerdote, com uma vida toda errada. Aí o Senhor fala, eu vou matar, porque de qualquer jeito que bota a mão na presença, vai errar. O Senhor fala, e eu vou confirmar o seguinte com você. Já até passou, não, eu vou terminar aqui, tinha muita coisa para falar, mas o tempo não é favorável. Eu vou cortar o teu braço, eu vou mostrar que eu vou cortar o teu braço. Cortar o braço é mutilar o membro, isso não. Ofni e Finéias, vou terminar. Ofni e Finéias pega os filisteus que estão invadindo, pega a presença, que é a arca, e leva. A mulher de Finéias está grávida. E ao grávida pergunta, ganhar um pelo, dá o neném, entra o neném, dá a luz. E a palavra vai relatar, querido, que morre 30.000 homens fora, e também Ofni e Finéias, eles morrem. Sobra um. E Eli está sentado na cadeira, como se eu tivesse costume. Vem a notícia, eu vim para trazer nova, qual nova? A arca do Senhor foi embora. Ofni e Finéias, seus filhos morreram. Só que tem um porém, a presença, que é mais importante também, os filhos levaram. A mulher escutando isso, fica prestes à luz. E Eli, presta atenção, vou terminar. E Eli, que é um sacerdote que não obedecia o Senhor, cai de cima da cadeira para trás, pastor Bonita. E a Bíblia diz que ele quebra por que ele quebra o pescoço? Porque o que liga a cabeça do corpo é e o Senhor fala que vai mutilar, vai acabar. Então, já que o Senhor vai acabar com o ministério, nada melhor do que quebrar um pescoço. Aquilo que liga a cabeça do corpo. O cabeça que é Deus, o corpo é o ministério, é o Israel, o sacerdócio de Israel. Então, se é para cair e quebrar alguma coisa, quebra o pescoço, para mostrar que eu determino aquilo que eu prometi. Será mutilado, será arrancado. O pescoço será quebrado, separando assim a cabeça que sou eu, Deus, do corpo que é o teu ministério. Sabe qual é o problema? Infelizmente, é que quando Samuel ele vai chegar para o líder milícia, relatando tudo para Eli, o Senhor falou que vai acabar com o ministério, vai acabar com isso, vai acabar com aquilo. Quando você vai subir, sabe qual é a palavra dele? É o Senhor, que ele faça conforme o que foi determinado. O homem está cheio de pecado,
que ele nem sequer vai rogar ao Senhor pedindo misericórdia. Ele fala que se cumpre, o Senhor está aqui, ó. Ele fala que se cumpre, o Senhor faça, capítulo 3, verso 18, é o Senhor, faça o que é bem parecer aos seus. Nem para ele, você chegar e falar assim, não, Senhor, tem misericórdia de mim, como Ezequiel fez, porque se ele governa 40 anos, está 40 anos corrompido, ele se corrompeu com o tempo. Ela pediu perdão para ter misericórdia de mim, a partir de hoje, eu arranco com autoridade máxima, eu arranco o filho de Belial do ministério, e nem que eu sirva sozinho, mesmo cego, com a ajuda de Samuel, que é santo. Mas eu amo o Senhor. E se porventura eu honrei mais os meus filhos e a minha família do que o Senhor, eu te peço perdão e eu mudo o quadro. E agora eu mudo e honro mais o Senhor. Porque a misericórdia do Senhor é tal que nós não seremos consumidos. O Senhor tem misericórdia. Só que Ele não liga. Vive do jeito que está e perde. Mas eu não vejo quem querido para julgar de maneira nenhuma, pegar e julgar a Eli. Porque ele errou sim. O ministério dele foi cortado sim. Deu mais alusão a quem não prestava do que a quem prestava sim. Só que tem um porém, quantas vezes nós também não traímos ao Senhor. Muitas das vezes nós dizemos também que amamos o Senhor, querido, e não conseguimos nem honrar o Senhor de todo o nosso coração. Honramos os filhos mais do que ao próprio Deus. Honramos mais, às vezes, a nossa família do que o próprio Deus. Honramos mais o trabalho do que o próprio Deus. Isso também não é uma traição ao Senhor. Nós queremos julgar Eli por uma forma errada. Deus tratou com ele, mas nessa noite Deus também trata comigo e Deus também trata contigo. Por quê? Porque honra ao Senhor primeiro, acima do que todas as coisas. Temos que honrar o Senhor acima do trabalho, acima do filho, acima até mesmo acima da tua vida. Dizemos que ele traía Deus, mas quantas vezes nós também traímos? O Senhor levantou um jovem chamado Samuel. E esse jovem Samuel é um tipo de Deus também. Existem várias teologias de Samuel na Bíblia. Samuel foi sacerdote. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Samuel era um profeta. Jesus Cristo é o profeta singular, é o maior. Samuel era juiz. Jesus é o juiz dos juízes e advogado. Samuel viveu uma vida reta, porém também tem os seus erros como homem. Jesus viveu uma vida reta, e a palavra nos relata que não perdoou. Ele não perdoou. Porque Samuel tipifica Cristo, tipifica aquele que iria vir mais excelente. Já que ele é profeta, é sacerdote, é juiz, Jesus é o sumo. Jesus é o juiz do juízo. E Jesus é o profeta, é o único profeta. Porque Samuel, querido, levanta o corpo de pé aqui. Samuel falava assim, assim diz o. Samuel dizia o quê? Assim diz o profeta. Samuel era um profeta que dizia, assim diz o Senhor. Aí vem o profeta dizendo, em verdade eu vos digo. Porque ele diz, Samuel fala por um Deus. Aqui é o próprio Deus. Jesus não precisa dizer, assim diz o Senhor. Ele diz, em verdade eu vos digo. Por quê? Porque eu sou o próprio Deus. Querido, terminei, me perdoe, passei do horário, a mensagem é grande dele, né?